o pecado mortal. Muitas pessoas começam, mas tem pecado mortal? Como é que é esse negócio de pecado mortal? Será que eu disse alguma coisa e eu tive a infeliz oportunidade de receber telefonemas e consultas subsequenciais de pessoas dizendo: eu pequei contra o Espírito Santo, não tenho mais salvação, estou perdido. Quer dizer, uma coisa bastante séria. Na realidade, a pergunta primeira que surge é o seguinte: existe uma diferença entre pecados? Existe um tipo de pecado e existe um outro tipo de pecado? É lógico que fica bastante explicado essa preocupação, porque imagine se existisse um tipo de erro, um tipo de problema que eu criasse com meu Deus, que daquele ponto em diante eu estava fora. Uma situação que não tem retorno. Eu não tenho chance de me redimir desse pecado. Ora, se isso fosse estabelecido como uma ideia possível, seria da máxima preocupação. Todo pecado pode ser perdoado. Vamos ver o nosso amigo Isaías, capítulo 1, verso 18. Vinde, pois, e argui-me, quer dizer, pergunte, discuta, questione comigo. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então veja bem, este tipo de colocação mostra que, mesmo quando os pecados nos parecem horríveis, imagine o que o cara fez, isto, aquilo, aquele outro, e nós damos ênfase especial para falhas de comportamento moral, né? Aquela maior crítica. Então Deus diz: embora na avaliação humana os erros sejam chocantes, eu os tornarei absolutamente brancos. Significa perdão total e absoluto. Um outro texto, já do Novo Testamento, em 1 João, que pega um trecho que nós voltaremos a analisar melhor depois, diz assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então vocês acompanhem comigo. Eu estou aqui mostrando que há a ideia, há a proposta, há a imaginação de que tem pecado, pecadinho e pecadão. E que alguns pecados são mortalmente danosos, e os outros são mais ou menos. E cada um faz a sua classificação segundo o interesse pessoal. Já Deus coloca como regra geral que Ele pode perdoar qualquer pecado. Quando for o dia da decisão final, tem duas alternativas. Uma se chama vida eterna, outra se chama morte eterna, ou segunda morte. Então ele diz aqui: quem não tem o Filho cometeu um pecado mortal e ele não terá vida de jeito nenhum. Se alguém vir o seu irmão, aqui é que vem uma colocação que realmente afirma a existência bíblica deste elemento aí. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não é para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, por isso não digo que ore. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não é para a morte. Então vejam bem, embora nós tenhamos visto a afirmação de que Deus tem a capacidade e o interesse de transformar pecados vermelhos como sangue em brancos de neve, Ele está dizendo que existem pecados para a morte, ou um pecado para a morte. E aqui no texto, um pouquinho antes, ele disse: quem tem Jesus tem vida eterna. Quem não tem Jesus, ele se envolveu em algo irrecuperável e ele não tem vida eterna. Jesus, ele pessoalmente afirmou a existência do pecado mortal.
Vos digo que pecado de blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no futuro. Vamos voltar no seu ponto. Quando você vai orar por ela, porque você pregou o evangelho e não aceitou, você está intercedendo para que o Espírito Santo venha convencê-la. Mas há pessoas que pura e simplesmente chegam e dizem assim, não, não e não. Não adianta você orar por ela, mas a minha decisão é intocável. Se eu insistir, eu não quero Jesus, e eu morrer assim, lamentavelmente, eu vou chegar lá no céu e falar, meu amigo, você dançou. Mas por quê? O fulano também fez coisa errada. Mas ele reconheceu que o meu filho, Jesus, no meu plano, ele estava realmente oferecendo a salvação. Agora, eu mandei Jesus, ele morreu na cruz, eu virei o rosto dele, tudo isso aconteceu, foi um plano imenso. Você não está cometendo falhas humanas, não. Você está chutando o meu plano. Você está cuspindo no meu plano. Você está dizendo que meu plano não vale nada. Então, meu amigo, meu plano não vale nada. Isso é uma ofensa da eternidade que não tem jeito. Agora, nós podemos dizer, mas nós todos já aceitamos a Jesus, nós fomos batizados, nós vamos vir na igreja de vez em quando, nós não temos esse risco. Queridos, não é bem assim. Então nós precisamos ter alguns cuidados. Primeiro, é preciso estar atento. Aquele que está em pé, olhe que não caia. Vigiai e orai para não ser apanhado em tentação. Preserve, guarde o que você já ganhou. Mantenha a sua confissão. Guarde o que tem para que ninguém roube a sua coroa. Não abandone o primeiro amor. Ouça sempre, em qualquer circunstância, a voz do Espírito Santo. Gente, esse negócio de tentar enrolar o Espírito Santo é uma especialidade, né? O Espírito Santo fala, não faz isso. Você fala, Espírito Santo, não dá para fazer, só uma vez, quebra o galho. Parece o filho que fica enchendo a paciência do pai. O Espírito Santo falou. Nem tudo que ele diz é trágico, fantástico. Às vezes ele te orienta para você não quebrar a cara em coisas até seculares. Mas, quando você resiste a primeira vez, a segunda, você se acostuma. A Bíblia diz, quando ouvir a sua voz, ouça, obedeça. Não entristeça o Espírito Santo. Veja, o Espírito Santo tem a missão de te convencer do pecado, te convencer de que Cristo te perdoou, te orientar, tudo isso. Ele é a verdadeira babá cuidando da gente. A gente não pode chegar e tratar o Espírito Santo rudemente, porque ele tem uma missão suave. Se é para ser rudemente, ele sai e vai cuidar de outras coisas. Cuidado com venenos e espinhos espirituais. Raiz de amargura, más conversações, palavras torpes. Sabe o que é, né? Palavrão. Murmurações, isso não presta. Olhe sempre à frente, deixa as coisas que para trás ficam. Quem é santo, santifique-se ainda. O justiça de 100 anos, diz lá o texto de Ezequiel, não garante ninguém. 100 anos de justiça, poxa, agora eu vou tirar férias. Não pode. Ser fiel até a morte. Observe pequenas coisas. Fiel no pouco, fiel no muito. Tire embaraços. Uma pequena paixão, e aí vem o que você perguntou. O Sansão era muito chegado a pequenas paixões, acabou se dando mal. Evite a aparência do mal. Lembre-se que um abismo chama outro abismo. E eu encerro, não vou ler, porque eu já comentei. Tenha muito cuidado com o seu falar. Há um circuito interessantíssimo que o que a gente fala vai para o nosso cérebro e volta para a nossa língua e cria um negócio. O pecado mortal, fundamentalmente, é não crer em Deus. O Espírito Santo é que nos ajuda a crer. Ele que interpreta a palavra que gera fé. Mas se eu, em vez de deixar a palavra de Deus escondida no meu coração, eu deixar tudo que é besteira na minha cabeça, eu acabo deixando de lado. Eu acabo enfraquecendo, eu acabo desistindo. Eu mudo de ideia. E tchum,